Bom, pessoal, dando continuidade ao conteúdo da Roma Antiga, né? Eu havia feito o vídeo falando da fundação, depois eu fiz o vídeo falando da monarquia, eu estou fazendo esse vídeo aqui falando da República Romana. República Romana que tem início em 509 a.C., tá? E vai até 27 a.C., tá? E a gente vai ver que o final da monarquia foi devido a conflitos sociais, né, principalmente conflitos sociais entre plebeus e patrícios. Então, a criação da república, o fim da monarquia, a criação da república, foi uma tentativa de minimizar, né, ou acabar com esses conflitos sociais. Mas a gente vai ver que os primeiros 200 anos, mais ou menos, da República Romana ainda vai ter um intenso conflito social entre os plebeus e os patrícios. Mas aos poucos os plebeus vão conseguir buscar uma certa igualdade, né? Uma certa autonomia, vão conseguir poder participar mais da vida política, econômica, mas principalmente política em Roma Antiga. Tá? Então a gente vai ver que com a criação da República, houve a criação de várias assembleias, né? Cada uma tinha um objetivo, e houve também a criação das magistraturas. Né? As magistraturas também, cada uma tinha uma função, e obviamente quem compunha assembleias, e principalmente as magistraturas, era bem visto em Roma, né? Porque era um cargo político muito importante. E geralmente quem compunha esses cargos importantes continuava ainda sendo os patrícios, né? Ainda tinha o Senado, que era formado pelos patrícios, com uma forte influência em Roma. Mas, de qualquer maneira, né, houve-se o início da República, houve a criação dessas magistraturas. Né? A gente tinha, por exemplo, a Assembleia por Centúrias, que era uma assembleia que votava por decisões que envolviam guerras, tratados de paz. Tinha também a Assembleia por Tribos, né, que fazia uma certa divisão entre áreas em Roma, né, onde cada pessoa nasceu, onde cada pessoa veio. Tinha também o concílio da plebe, né, que tratava ou direcionava informações ou pareceres que era de interesse da plebe, tá? E dentro das magistraturas, a gente tinha 5 magistraturas. Então, dentro dessas magistraturas, a gente tinha o cônsul, né, ou cônsules, que geralmente costumava ser dois, que presidia no Senado, né, quem compunha esse cargo de cônsul, e também comandava o exército. Então, era assim um cargo dentro da República, naquele momento, um cargo mais importante. Né, e a gente vai notar que geralmente era quem compunha o Senado, quem era patrício naquela época. Além dessa magistratura dos cônsules, a gente tinha também a magistratura do censor, ou censores, que eram aqueles que faziam a contagem, né, o número de habitantes que tinha em Roma. A gente também tinha os pretores, ou pretor, que era aquele responsável pela justiça, né, julgar os atos criminosos, ou aqueles atos que obviamente tinha que haver uma punição. Então os pretores eram responsáveis pela justiça. Tinha o edil, né, que era aqueles responsáveis dentro dessa magistratura, responsáveis pelas obras públicas e serviços públicos. E a gente também tinha os quetores, né, ou quetor, que eram aqueles que cuidavam das finanças em Roma. Então eles tinham esse certo cuidado. E também, além dessas magistraturas, a gente tinha o cargo de ditador. Só que esse cargo de ditador ele só era ocupado caso houvesse necessidade, caso houvesse uma guerra civil, caso houvesse uma grande estabilidade econômica, social. Então, algo assim que afetasse gravemente a Roma antiga. Esse ditador era escolhido, né, e ele governava por 6 meses para colocar a casa em ordem. Né? Então essa era a função do ditador. Mais na frente eu vou voltar a falar dele. E então, conflito entre os plebeus e os patrícios começaram a aumentar muito, principalmente com a expansão romana, que a gente vai ver que dentro da República Roma vai conseguir se expandir muito. E quem ajudava o exército,
nessas invasões, nessas conquistas de novos territórios, geralmente eram os plebeus, né? Eles eram convocados para a guerra, né, para compor o exército, ficavam longe alguns meses e quando voltavam eles acabavam perdendo as suas terras por causa de contrair grandes dívidas advindas de impostos. Então, os plebeus vão começar a buscar, a reivindicar várias melhorias. Primeiro, que quando saísse para o exército ajudar a Roma, não deveria se cobrar imposto, porque quando eles chegavam, eles estavam sem a terra deles, né, ou tinham contraído muitas dívidas. Outra coisa também era justamente acabar com a escravidão por dívidas, porque muitos plebeus contraíam grandes dívidas, principalmente devido a esse fator de ir para a guerra, né? E acabava que, como eles não conseguiam pagar, eles se transformavam em escravos. Também queriam uma participação ou uma autonomia maior para participar do Senado, para participar das decisões políticas, para ter as suas próprias assembleias e essas assembleias terem força política dentro de Roma. Então, aos poucos, eles vão buscando esses direitos até que as tensões entre plebeus e patrícios começam a aumentar e o risco de uma guerra civil se torna muito grande. É onde a gente vai notar que os patrícios começou a ceder aos poucos aquilo que os plebeus queriam, né? E começou a ampliar os direitos dos plebeus dentro da população romana. Então a gente vai notar que mais ou menos em 494 a.C. vai ser criado o tribuno da plebe, aonde a gente vai ver que era uma espécie de organização que tratava de direitos e deveres, ou que saía em direito dos plebeus, que ajudava os plebeus. E, além disso, a gente vai notar que os plebeus, a partir daí, começaram a conquistar várias coisas dentro da Roma antiga. Por exemplo, houve a questão da criação da lei das 12 tábuas, que é uma espécie de código civil dentro de Roma, que era um código que trazia a igualdade social em Roma, ou seja, plebeus e patrícios passavam a ter os mesmos direitos, uma certa igualdade. Houve também, por exemplo, a criação da lei da Canuleia. Essa lei da Canuleia era uma lei, né, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Então é onde os plebeus começam a criar uma certa autonomia, né, ou melhorar sua condição financeira para que eles pudessem, né, ter uma certa mobilidade social, porque antigamente não podia se casar com um patrício, um plebeu não podia casar com um patrício e o patrício não podia casar com um plebeu. Através dessa lei da Canuleia, isso começou, obviamente, a ser permitido. Então, nesse período, né, a gente vai ter criação de várias leis que passam a beneficiar principalmente os plebeus, a tentar trazer uma certa igualdade. Só que a gente vai notar que à medida que houve essa diminuição da desigualdade entre patrícios e plebeus, a gente vai ter a criação de um novo grupo que vai ser os nobilitas. Esses nobilitas eram os patrícios e plebeus influentes, aqueles que tinham condição, que tinham terras, posses, né, que tinham uma certa autonomia dentro de Roma antiga. Então a gente vai notar que houve uma criação, uma certa igualdade entre plebeus e patrícios, mas ao mesmo tempo os plebeus mais influentes, junto com os patrícios mais influentes, que obviamente era quase toda a classe dos patrícios, vão criar esse grupo dos nobilitas que vão começar a ter grande influência política e econômica dentro da Roma. E dentro desse contexto, né, dos nobilitas que passaram a ter uma certa autonomia econômica e política, a gente vai notar que com a expansão militar romana, né, a expansão territorial de Roma, a gente vai notar que houve a fundação, a criação de vários latifúndios, ou seja, ricos proprietários de terras. Cada vez mais eles iriam ocupando terras e essas terras acabavam ficando com
esses nobilitas, essas pessoas mais influentes politicamente e economicamente dentro de Roma. É onde começou a criar ainda mais uma desigualdade. Então, os plebeus lutaram tanto para ter uma igualdade, mas acabou que os plebeus influentes, junto com os patrícios, vão propagar uma grande desigualdade devido principalmente a essa expansão romana, né? Porque ocupavam vários territórios, em vez de distribuir os territórios, acabava que poucas pessoas, né, aqueles que tinham uma certa influência política e econômica, ocupavam esses territórios. Mas a gente vai ter a proposta dos irmãos Graco, né, uma proposta de reforma agrária, né, onde Tibério e Caio Graco eles vão propor uma reforma agrária, né, uma maneira de distribuir essas terras de forma certa, né, criar uma espécie de direito, né, desses cidadãos romanos para que todos pudessem ter acesso a essas terras conquistadas. Só que a gente vai notar que o Senado, né, os senadores, eles vão matar os irmãos Graco devido eles terem criado essa ideia de implantar essa reforma agrária. Então isso já começou a criar um certo tumulto dentro da República Romana. E nesse contexto, né, da morte dos irmãos Graca, acabou, a gente vai ter uma divisão de facções políticas dentro de Roma, né? A gente vai ter os populares, que eram aqueles que defendiam uma certa igualdade, uma ampliação dos direitos da plebe, e a gente vai ter os oligarcas, que eram aqueles interessados no privilégio da aristocracia, ou seja, aquela classe dos nobilitas, né, aqueles mais influentes politicamente e economicamente também. E é onde a gente começa a eclodir uma guerra civil em Roma, né? E junto com essa guerra civil também vai eclodir uma das maiores revoltas do mundo antigo, né? Revolta de escravos dentro do mundo antigo, vai ser a revolta liderada por Espartaco, né? E aonde a gente vai ter cerca de 120 mil homens ou escravos, né, contra o exército romano. Então, além dessa guerra civil, ainda vai ter essa revolta liderada por Esparta, com a revolta de escravos. É onde a gente vai ver que começou a ficar muito difícil se manter a república. E nesse contexto eles vão ter, né, para tentar minimizar os problemas, acabar com esses problemas, a escolha da ditadura romana, né, onde eu falei mais cedo aqui no vídeo que quando houvesse guerra civil, uma revolta em grande escala de escravos, algo assim, nomeava-se um ditador para tentar tranquilizar a República Romana e ele ficava à frente disso 6 meses. Então é onde a gente começa a ter, já no final da República, a ditadura romana. Dentro dessa ditadura romana, a gente vai ter o primeiro triunvirato e o segundo triunvirato. Né? O que vai ser esse triunvirato? O primeiro triunvirato vai ser onde três generais de exército muito influentes, César, Pompeu e Crasso, eles vão governar, né? Eles vão ganhar esse direito de ser os ditadores para tentar minimizar os problemas da República Romana. Acaba que, em um certo momento, Crasso morre e César derrota Pompeu e passa a governar Roma de forma sozinha. E é onde ele vai se revezar no cargo de cônsul, né, e no cargo de ditador, uma vez que, de acordo com os critérios da República Romana, ele só podia ficar 6 meses na função de ditador. Então acaba que ele vai revezando nessa função durante mais ou menos 5 anos. Só que o medo de César acabar com a república e voltar à monarquia era muito grande. E acabou que novamente os senadores vão entrar em ação e vão assassinar César, acabando com qualquer indício de voltar com a monarquia romana. É onde, depois da sua morte, começa de novo a acentuar uma guerra civil em Roma. Então César tinha amenizado os problemas sociais, econômicos e políticos, mas com sua morte esses problemas voltam de novo e é onde cria-se o segundo triunvirato, é onde a gente tem Otávio, Lépido e Marco Antônio. Acaba que Otávio derrota o Marco Antônio Lépido
e ele passa a governar sozinho. E acaba que ele, em 27 a.C., ele coloca um ponto final na República, né? Porque ele viu que o Senado, né, os senadores estavam assassinando aqueles que eram contra a sua forma de governo, contra a República, então o medo dele ser morto era muito grande. Então acaba que o Otávio ele coloca um ponto final na República em 27 a.C. e funda o Império Romano, aonde ele se auto nomeia como Augusto, ou seja, ele acaba se transformando no primeiro imperador de Roma. A partir daí, né, a partir de 27 a.C., Roma antiga passa a ter o sistema político conhecido como Império, o famoso Império Romano.